Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Quem quer sair daqui com as bênçãos do Senhor, diga glória a Deus. Amém. Que o Espírito Santo possa falar com você nesta noite, amém? E com todos nós, conforme a nossa necessidade. Glória a Deus. Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, seja bem-vindo, irmão Renato, irmã Jussara. Deus abençoe os irmãos, amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Que a palavra quer falar com nós esta noite. A palavra quer que nós venhamos entender uma coisa, irmãos. Que o tempo está passando muito rápido. O tempo está correndo. Você não vê os dias mais passar. Quando você vê, já é de noite. Quando você vê, já é de manhã. E é tudo numa velocidade. Amém? Então, irmãos, nós temos que nos preparar. Temos que nos preparar. Mateus, vai na Catinha ali. Vai ali, Catinha. Vai. Glória a Deus. Vai lá. Ó. Glória a Deus. Amém, irmãos? Santo é o Senhor. Irmãos, em Mateus capítulo 3, no versículo 1 diz assim na palavra: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Diga glória a Deus. Aleluia. Nós entendemos aqui que João Batista, ele foi um enviado de Deus para preparar o caminho, o coração do povo da época dos judeus. João Batista chegou antes que Jesus, e João Batista já anunciava o reino, que era Cristo Jesus. Assim nós hoje, nos dias atuais, nós somos como João Batista. Nós preparamos o coração das pessoas, porque não é nós que convertemos as pessoas, não somos nós que mudamos as pessoas, mas nós levamos a palavra do Senhor como uma forma de preparar o coração. Amém? Quando a palavra de Deus diz que ele ia preparando os caminhos, ele estava dizendo, ia preparando o coração das pessoas para receber a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Então, quando você ouve um pastor pregar sobre a palavra de Deus, ele está preparando o seu coração para que o Espírito Santo, assim, se você o aceitar, ele possa entrar no seu coração e começar a fazer uma obra, preparar, aprontar, transformar, mudar você, se você assim deseja. Diga glória a Deus. Então João Batista, ele anunciava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele estava dizendo assim: ei, pessoal, povo que aqui está vindo algo grande, algo que vai transformar, vai mudar toda a estrutura da terra, vai mudar toda a estrutura de pensamentos, sentimentos e emoções. Vai vir algo, e esse algo era Jesus Cristo, que estava sendo preparado para começar a fazer a obra na vida de todos aqueles que o receberam. Diga glória a Deus. Então, o que nós entendemos, que João Batista era como um de nós, que você que está escutando. Amém? O pastor, o obreiro que está aqui, ele está preparando você para você receber algo grande na sua vida. Uma mudança, uma transformação na sua vida. Quem quer ser transformado aqui, diga glória a Deus. Quem está cansado com a vida que está levando e quer uma transformação, diga glória a Deus. Então, irmãos,
Então receba a palavra desse pregador no seu coração, e o resto quem fará será o Espírito Santo de Deus, a qual Ele vai fazer essa obra na sua vida. Muitas pessoas, elas decidem da noite para o dia deixar de certas práticas na vida, como, hoje eu não vou fumar mais. E na verdade ela por si só ela não consegue. Hoje eu não vou beber mais. Mas ela por si só ela também não consegue. Pode deixar por 2 ou 3 dias, mas ela volta para o caminho de novo. E qualquer outro tipo de caminho que você vai, e que você sabe, lá no fundo você sabe que é um caminho errado, que é um caminho que está machucando você, está judiando você, está trazendo sofrimento para você, lá no fundo você sabe. Mesmo que uma pessoa pergunte para você: fulano, tu está bem? Eu estou bem. E a tua vida como está? Está tudo ótimo. Mas lá no fundo, lá no seu coração, até nos seus pensamentos, quando você está só, você diz: eu não estou bem, eu não quero essa vida, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação, eu quero algo novo na minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então João Batista, ele vinha preparando isto, para que Jesus pudesse entrar na vida das pessoas, e essas pessoas puderem serem transformadas. E assim, quando João Batista terminou a missão dele, de anunciar o reino, que era Jesus Cristo, saiu João Batista de cena, e quem continuou fazendo a missão era Jesus Cristo. E ali diz a palavra, diz que Jesus, ele fazia sinais e maravilhas. Ele ressuscitava mortos, ele curava paralíticos, ele curava cego, ele curava coxos, ele curava mudos, ele libertava de demônios, ele fazia as maravilhas. E lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e ele sempre será o mesmo. Amém? Então o mesmo Jesus que fez tantas maravilhas lá, ele ainda faz aqui, se você assim recebe, crê e quer isso aí. Diga glória a Deus. Aleluia. E diz lá no versículo 5 agora: olha o que João Batista anunciava, assim como hoje, através do Espírito Santo, eu anuncio para você. Para nós entender algo grande aqui, a Bíblia que você tem na mão, que você tem em casa, ele não é um livro qualquer. Esse livro aqui não foi escrito pela vontade do homem. Não. Foi homens inspirados pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Não foi um homem que pegou e sentou e começou a escrever por conta própria, criando leis. Não foi o homem, mas foi homens inspirados pelo Espírito Santo. Então significa que quando você lê a Bíblia, você não está lendo um livro qualquer. É Deus falando através dela. Diga glória a Deus. Quando você abre a sua Bíblia dentro de casa, quando você tira aquele tempo para estar dentro de casa, e você abre a Bíblia, para começar, antes de abrir a Bíblia, nós temos que orar em reverência a ela. Para que você não abra a Bíblia e você não entenda nada. Porque se você abre a Bíblia de qualquer maneira, você vai ler e não vai entender nada. Mas quando eu oro antes de abrir ela, dizendo e pedindo a Deus: Senhor, me ajude, Senhor, coloque sobre os meus olhos espirituais, coloque sobre a minha mente e no meu coração, o que esta palavra quer falar comigo, me dê, Senhor, a interpretação dela ao meu coração, para que eu possa entender, para que eu possa também praticar. Você não vai praticar algo que você não entende. Mas quando você entende a palavra de Deus, você abre o coração e ora sobre ela, ela vem ao encontro de você e você entende. Amém? Amém. Glória a Deus. No versículo 5 diz assim, então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província, a adjacente de Jordão. Estava dizendo que aonde João chegava, o povo se reunia. Aonde João Batista chegava para pregar Jesus, para anunciar o reino, todas as cidades, por curiosidade, se reuniam para escutar ele.
Assim como os irmãos aqui estão fazendo, estão aqui, estão escutando, não um pastor pregar, não um pastor falar, mas sim aquilo que o Espírito Santo vem e fala com você. Aleluia! Glória a Deus! E olha o que acontecia, quando ele pregava a palavra, quando ele anunciava sobre o reino, ele preparava o coração das pessoas para receberem o reino que era Jesus Cristo. O que acontecia com aquele povo? No versículo 6 diz assim, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ele já estava preparando o povo para receber Jesus Cristo através do arrependimento, do batismo e da confissão de pecados. Amém? Amém? Então, irmãos, tudo isso é o que nós temos que fazer hoje. Tudo isso nós temos que seguir a palavra, para nós sermos abençoados, para nós adquirir a bênção que você precisa, nós precisamos seguir as Escrituras, e seguir as Escrituras, a palavra significa obediência, obedecer, isso não te custa nada, o que te custa é tirar tempo para Deus, é entrar no teu quarto lá, levar um louvor, abrir a Bíblia, pegar um caderno, apontar aquilo que Deus vai falando através da Bíblia para você, e você buscando, e você louvando, você buscando essa transformação de dentro para fora. E por isso que quando o povo entendia o que João Batista pregava, na hora eles entendiam, e o que eles queriam? O batismo. Quero me batizar. Amém? Glória a Deus. No versículo 8, depois que ele batizava, depois que ele se apresentava sobre o arrependimento e o batismo e a confissão de pecado, depois disso aí, é como hoje, quando você entra numa igreja. Quando você entra na igreja, a palavra de Deus em Coríntios diz assim, venha como estás, porque Deus te ama. Ele não nega você. Venha como estás. Porque quando tu vem como tu tá, e tu tá decidido a ter um relacionamento com Deus, Ele começa a transformar você de dentro para fora. Ele nunca falou e jamais vai falar dizendo assim, vem como tá e permaneças como tá, porque eu te aceito como tá. Não. Ele diz, venha como estás. Porque conforme tu vai me buscando, eu vou me achegando a você. Conforme você vai me buscando, eu vou me achegando a você. E quando eu me achego, algo novo vai acontecer na sua vida. Algo novo acontece na sua vida. Amém? Você está entendendo? E aí no versículo 8 diz assim, vamos no versículo 7 aqui para você entender. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Muitos iam lá porque queriam aprender, muitos queriam mudar mesmo, queriam ter outra vida, mas tinha outros ali que estavam apenas só para observar, estavam como olheiro, como espião, só para ver o que ia acontecer, para depois falarem para os outros. E eles até aceitavam se batizar, queriam até se batizar para si. Isso é por isso que eu digo, eu não batizo aqui, eu não batizo de qualquer maneira, irmãos. Eu não batizo ninguém nas águas de qualquer maneira, porque hoje, assim como esses fariseus, dona Gessi, eles queriam se esconder de trás de uma religiosidade. Muitos hoje, meus irmãos, querem se batizar nas águas para que o ser humano veja, aquele é crente, aquele é cristão, mas eles ainda continuam nos seus pecados ainda. Aonde a família não vê, aonde os irmãos não veem, aonde os vizinhos talvez não veem, mas continuam no pecado. Eles só se batizaram nas águas para viver uma vida escondida, uma farsa, uma mentira. E isso é muito pior do que você ser o que você é. Seja franco, seja sincero, eu sou assim, pronto, acabou. Amém? Do que você viver dentro da igreja, fingindo uma santidade que você não tem. E
E João Batista viu isso naqueles homens, viu isso nessas pessoas. Eu quero me batizar. E ele diz assim, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira? Eles estavam querendo fugir dos pecados deles, querendo fugir de uma forma de se esconder. Eles queriam se esconder de trás de um batismo. E ele pegou e disse assim, vocês acham que vocês se batizando, vocês vão escapar da ira futura? Vocês se batizando, vocês fazendo isso, vocês acham que Deus não enxerga o que vocês fazem às ocultas? Pode enganar o pastor, pode enganar qualquer outra pessoa, mas a Deus vocês não enganam? Aleluia! Amém! Glória a Deus! E aí quando ele terminou de falar isso para aquelas pessoas, olha só o que ele falou para eles. E isso é para nós também. Hoje o que você vê muita facilidade. As pessoas entram na igreja e saem da mesma maneira. Porque a palavra verdadeira não está sendo anunciada. Hoje se anuncia o quê? Prosperidade, tudo vai ficar bem. Não te preocupa, Deus é bom, Deus te ama, Deus isso aqui. Mas ele não confronta o pecado. E a palavra confronta o pecado. Amém? Para te ajudar, para te levantar, para te fortalecer, para te abençoar, para que você tenha uma vida abençoada, protegida, guardada pelo manto do Senhor. Amém? Olha só o que diz o versículo 8, diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Para os dias de hoje é o quê? A pessoa, convida a pessoa para a igreja, fala sobre o batismo, aí a pessoa diz assim, eu vou me batizar. Aí o Espírito Santo fala para o pastor, ei, esse batismo não é sincero. Primeiro, busca produzir bons frutos dentro do teu coração. Ele está falando do coração aqui. Porque ele diz assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E o arrependimento pelo quê? Pelo coração. Não, primeiro, produza algo bom dentro do seu coração. Vem para a igreja, mas primeiro busca mais a Deus. Louva junto, quando o pastor está louvando, quando os irmãos estão louvando, louva, te entrega antes de sair da tua casa. Quando você vem aqui nessa casinha de oração, Senhor, não vou olhar para o pastor, eu não vou olhar para os irmãos, eu não vou olhar para o fulano e ciclano, mas eu vou para me entregar, para ter um momento com o Senhor, para eu vir para casa novamente cheio da tua presença, para que a minha casa seja cheia de luz e não de trevas, para que a minha casa seja cheia de alegria, cheia de paz, que eu tenha prosperidade sim, mas tudo vinda pela direção de Deus da vida dos irmãos. Diga glória a Deus. Aleluia! Deus está falando aqui através dessa palavra, irmãos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso tem que vir do coração. Pastor, eu vou me batizar. Não, mas por que tu vai te batizar? Pelo causa do fulano? Por causa do ciclano? Não, eu vou me batizar porque eu conheci Jesus. Eu vou me batizar porque nesse tempo que eu tive aqui nessa casinha de oração junto com os irmãos, eu vi que Jesus é aqui nesse lugar, que é no coração desse lugar, dessas pessoas. Eu vou me batizar porque aqui nessa casinha, aqui no lugar, junto com esses irmãos, eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. Por isso que eu vou me batizar. Não é pelo fulano, não é pelo ciclano, não é pelo benclano, não é pelo pastor, mas eu vou me batizar porque verdadeiramente aqui, ou lá no meu quarto, eu entendi que a oração me faz eu chegar mais na presença de Deus, e eu senti a presença de Deus, Ele está falando comigo, e eu não quero ser surdo para Ele, eu quero obedecer Ele. Aleluia. Produzir frutos, pois frutos dignos de arrependimento. Amém? E como toda pessoa, muitas vezes, tem pessoas que é retovada. Amém? Quer bater de frente com o pastor, quer bater de frente com o fulano, com o ciclano, né? E aí quando João falou essas coisas para aquele povo, olha só o que aconteceu. Aí se levantou e disse assim, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Porque muitos lá na época, eles se afirmavam a fé deles em Abraão. Abraão, ele era o pai da fé, era o pai das multidões, do povo que surgiu depois do tempo. E o povo na época criou-se, como se diz hoje em dia, uma certa idolatria por Abraão. Não, mas nós temos Abraão que nos leva a Deus.
Nós temos Abraão, que nós abençoa. Eles criavam idolatria, como hoje. Quantas pessoas hoje têm uma idolatria que eles não colocam a fé em Cristo, que morreu pelos seus pecados, mas colocam a fé em outros santos, imagens, esculturas. Eles colocam a fé em algo que está numa parede, numa pintura, numa estátua, uma coisa que já está morta ali, que não tem movimento nenhum. Mas Jesus está vivo e Ele está entre nós. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Então eles estavam querendo colocar Abraão como se fosse um intercessor para eles. Mas João Batista disse assim para eles, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Como dizendo assim, hein, tudo isso aí que vocês querem idolatrar, eu posso criar. Sou eu que crio. Eu que chamo pessoas para serem o que elas são, mas não para serem idolatradas. Amém? Para mais, versículo 10. E também agora está posto. Isso aqui é um alerta, irmãos. Amém? Glória a Deus, estou muito feliz que essa igreja hoje está bonita. Está sempre bonita a igreja. Amém? Está sempre bonita, a presença de Deus está sempre neste lugar. E eu me alegro quando vejo os irmãos, o irmão Renato, a irmã Jussara, os irmãos. E diz assim no versículo 10, isso aqui é um alerta para nós, E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O machado, ele estava dizendo, o machado já está pronto. Esse machado tem nome, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia. E as árvores, irmãos, somos nós. As árvores somos nós. O machado é Jesus, porque na própria palavra, não precisa abrir, irmãos. Não sou muito passando Bíblia, mas eu quero mostrar uma coisa aqui para você. Em João capítulo 5, glória a Deus, quero lhe mostrar algo. Quem está entendendo a palavra até aqui, diga amém. Amém. Olha só aqui, em João capítulo 5, no versículo 26, diz assim, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha só isso aqui, e deu-lhe o poder de exercer o juízo. O juízo, porque é o Filho do homem, é o Filho de Deus. Deus deu toda a autoridade para o Filho, para que ele faça juízo no grande dia. O que eu quero dizer para você, irmãos, que Jesus, por enquanto, agora, enquanto nós estamos aqui, enquanto você está vivo, Jesus é o nosso advogado. Ele está lutando sempre por você. Ele está sempre pelejando. Jesus está sempre, ele é o amor que você precisa na sua vida por enquanto. Ele é o amor que você precisa. Ele é a graça. Ele é a misericórdia que você, enquanto você e eu estamos vivos, Ele é a graça. Ele é a misericórdia, Ele é o amor, Ele é a piedade que tanto nós precisamos. Ele é o nosso advogado. Mas a palavra de Deus diz que quando nós morrermos, Ele deixa de ser advogado e o Pai o constitui a juiz. E quando Ele vier, Ele já vai vir trazendo a sentença. Por isso que hoje, eu e você, nós temos a oportunidade de buscar este Deus com o coração aquebrantado, fazendo os bons frutos dignos diante de Deus, para que Deus possa nos perdoar, para que Deus possa mudar, para que Deus possa mudar a nossa vida, mudar a nossa estrutura, mudar aquilo que precisa ser mudado em nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E diz que Jesus, Ele não vai ser mais advogado. No grande dia, você não adianta você dizer, Jesus isso, Jesus não. Ele nem vai escutar mais você. Quando você morrer, Ele não vai escutar mais você. Ele já vai vir com a sua sentença. Para cada um
conforme o que plantou, vai receber a sua recompensa. Amém? Glória a Deus. Para nós finalizar aqui, irmãos. Eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Né? Aqui João Batista estava falando, para os dias de hoje. Eu, pastor, eu batizo vocês com água para o arrependimento dos seus pecados. Eu, o homem. Mas, olha só, mas aquele que vem após mim, que é Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas alparcas, que é as tiras ou cordão, como você queira dizer, não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Não é o pastor que batiza você com o Espírito Santo. É o próprio Jesus Cristo. Quando você abre o seu coração e você se rende a Ele, quando você o recebe na sua vida e o Espírito Santo vem e batiza você. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo aqui, diga glória a Deus. Aleluia. Porque o Espírito Santo dentro de nós, ele nos transforma, irmãos. Não tem como você andar com a vida, não tem como você andar nos mesmos erros. O Espírito Santo, ele transforma você de dentro para fora. Amém? E aí ele diz assim, ó, ele vos batiza com o Espírito Santo e com... Aí, aqui tem um erro, irmãos. Eu quero passar isso aqui para você entender. Muitas igrejas, especialmente os pentecostais, eles falam até em louvores, em corinhos, sobre o fogo. Sobre o fogo, desça fogo, o fogo do Espírito, o fogo disso aqui, a chama do Senhor, isso aqui. Mas é uma interpretação errônea. Porque esse fogo que está falando aqui não é um fogo de glória, de bênção na vida. Não é. É o fogo a qual ele tem poder e autoridade para lançar no fogo da perdição. Ele tem o poder para batizar você com o Espírito Santo. E Deus deu autoridade para ele também lançar aqueles que não quiseram ele. Deu autoridade para ele lançar aqueles que não quiseram também no fogo ardente, que não se apaga. Diz a palavra de Deus. Deus, ele vem, você recebe Jesus Cristo, você quer Jesus Cristo, você reconhece ele, ele morreu pelos seus pecados, né? Ele provou o amor dele, não com palavras lisonjeias, não, te amo, não, ele provou o amor dele com sangue, com dor, com sofrimento, pregado por uma cruz, ele provou o amor dele. E ele veio ao mundo com um propósito só, com um objetivo de quê? Abençoar você, com certeza, conforme a vida que você vai levando com ele, você vai ser só bênção, você só vai ter vitória. Sem ele, você vai fazer pela sua força, você até vai conquistar, mas sempre sofrendo. E aí você escuta, você ouve, não, Jesus morreu por você, ele veio com a intenção de salvar todos nós que estávamos condenados. Aí você se pergunta, mas condenado, por que você não fez nada para merecer isso? Nós não fizemos. A nossa consciência humana, se você parar para pensar, nós não fizemos. Mas só que um pecou lá em cima e todos pagaram. Quando Adão pecou, quando Adão pecou e quando Eva pecou, todo ser humano ficou com o pecado. Sabe quando você vai no médico, quando você vai consultar, quando você está com alguma enfermidade, a primeira coisa, eu sempre falo isso aqui, primeira coisa que os médicos perguntam é assim, por acaso algum pai, algum avô já tiveram essa enfermidade? Aí a pessoa, meu pai já teve essa doença. E eles deram o nome de quê? De genética. Isso é um problema genético, que vai passando de pai para filho. E assim foi o pecado original. O pecado original, um pecou lá em cima e todos nós geramos esse pecado. Então dentro de nós, dentro da nossa alma, nós temos um pecado, o tal do pecado originário. E por isso que para nós sermos livres desse pecado, nós precisamos receber a Jesus Cristo de Nazaré, porque o sangue dele que ele derramou na cruz é o único que pode nos limpar desse pecado. É algo pela fé. Aleluia. É algo pela fé, é algo espiritual.
o pecado foi espiritual, a fé também é espiritual. Então, precisamos nós limpar desse pecado pelo sangue de Jesus. Pastor, eu nunca fiz mal para ninguém, eu sempre até fiz caridade, eu ajudei todo mundo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu vou para o inferno, pastor, eu perco a salvação? Perde, porque o único que pode te salvar é Jesus Cristo, não é pelas obras, não é pela caridade. E isso é algo que você tem, todos têm, qualquer religião faz isso, ajudar o pobre na necessidade, qualquer um, até quem não é religioso, que não tem religião nenhuma. Eu conheço pessoas que não servem a nada, mas estão ali, levando comida para os mendigos, para os moradores de rua. São salvos? Se eles não receberam Jesus, não tem como ser salvos. E por isso, depois eu vou ensinar você, vou mostrar para você. Por que isso? Porque na Bíblia fala sobre um homem, sobre um centurião, que ele fazia boas obras, ele ajudava, e era um homem de oração. Mas diz que Deus olhou e disse assim: meu Deus, eu vejo a obra desse homem, eu preciso fazer algo. Deus, olha só, Deus tem que fazer algo. Eu preciso fazer algo para salvar a vida deste homem. E diz a palavra que ele foi e pediu para chamarem um tal de Pedro. Pedro era um apóstolo, é como hoje, um pastor pregando para você. Diz que Deus mandou alguém chamar esse Pedro e dizer assim: ó, Pedro, vai lá na casa desse centurião. Para quê? Para pregar para ele. Por quê? Porque ele é um homem bom, mas se ele não escutar o evangelho, se ele não escutar Cristo, ele vai se perder, não vai vir ao reino. Amém? Amém. Glória a Deus. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Então não é aquele fogo que tanto falam os pentecostais, né? É um fogo que leva a pessoa para a condenação eterna. Deus te dá o Espírito Santo para que você seja convencido pelo pecado, pela justiça que é Jesus e pelo juízo que é o final de todas as coisas. E o fogo este é o fogo da perdição para aqueles que não receberam a Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, você conseguiu entender a palavra? Amém. Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor, maravilhoso, irmãos. Irmãos, vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, vamos orar.